Bom, já deu tempo suficiente de guardar os segredos. Agora tá na hora da análise mais completa que você vai encontrar sobre o Homem-Aranha Brand New Day. Com spoilers. Preparado? Vídeo completaço. Vamos lá. Mas as aranhas que conseguem resistir passam por um tipo de renascimento. Inestrantes, Peter aqui! Vocês cobraram, né? Peter, tá demorando, cadê a análise completa? Galera, pra gente fazer essa análise, a gente precisa realmente de tempo. Porque a gente quer entregar pra você, não num time rápido, a gente quer entregar pra você uma qualidade bacana. A gente quer entregar com mais informação possível. E foi o que a gente fez nesse vídeo aqui. Vocês podem perceber que o que a gente colocou aqui, vocês não vão encontrar em outros locais. A gente realmente estudou a fundo cada ponto do vídeo. A gente teve que reler histórias em quadrinhos de verdade. E quando eu falo gente, porque não foi só eu participando, foi um grupo voltado só pra fazer esse vídeo daqui, ok? Mas antes de a gente começar, ó, TikTok Shop tá deixando muita gente com pouquíssimos seguidores faturando de verdade. Só que o erro clássico é entrar vendendo qualquer coisa, galera, no chute e não vender nada. É aí que entra o Radar Viral. Ele te mostra os produtos que mais estão vendendo no TikTok Shop no dia, né? E os que estão também em ascensão. Pra você ir direto nos produtos que a galera tá comprando e procurando. Isso faz uma diferença gigante, cara. É mais demanda, mais alcance, mais conversão pra você, mais dinheiro de comissão entrando pra você. E o Radar Viral ainda te mostra os vídeos do TikTok Shop que mais estão vendendo pra você usar de fonte, montar o teu vídeo. Tipo um react, né? O tela verde. Essa quase não tem trabalho nenhum, cara. É um mapa do que funciona no TikTok Shop sem adivinhação. Bora começar a ganhar dinheiro hoje no TikTok Shop. Link pro Radar Viral aqui embaixo. Descrição, comentário fixado, QR Code. Vamos lá, galera, começar. A essência do Homem-Aranha. Bom, de todos os filmes do Homem-Aranha e do Tom Holland, esse foi disparado o filme que melhor entendeu e melhor representou o personagem. O Homem-Aranha nunca era pra ter sido um molecotinho do tipo o Sr. Stark, com tudo bom e do melhor, sabe, felizinho. Não era, ele nunca foi, não era a essência do personagem essa. E esse filme é o filme que conserta isso. A gente vê o Homem-Aranha autodidata, resolvendo as coisas sozinho. É um filme que é fiel em ambientação. Finalmente a gente tá vendo o Homem-Aranha que não tá tendo que viajar pra Washington como foi em Homecoming, ou pra outro país, né, quer dizer, pra outro continente, como ele teve que ir pra Europa lá em Guerra Civil e ir longe de casa também, ou ir pro espaço, como foi em Guerra Infinita. Ou uma trama maluca, multiversal, como foi em No Way Home. Aí a gente agora tá vendo o Homem-Aranha raiz em Nova York, nos terraços de Nova York, nos becos de Nova York, no dia a dia do mundo super-heróico, super-vilanesco de Nova York, com os típicos sofrimentos do dia a dia do Peter Parker, é tudo, a essência total do Peter Parker. É um filme que traz vários dos vilões do Homem-Aranha com visual característico deles dos quadrinhos, sabe, Escorpião, Lápide, Boomerang, Tarântula, Ramrod. Eu vou até falar mais disso no vídeo de referência também, easter eggs. Vou trazer outro vídeo pra vocês completassem também. Mas o que eu queria trazer nesse vídeo é que muita gente só tá falando da referência às capas clássicas das HQs do Aranha e não tá percebendo como é que essa introdução dos vilões é algo muito além de só uma referência. É, na verdade, uma forma de estabelecer a galeria de vilões do Homem-Aranha no CM de forma orgânica, como é nos quadrinhos, entende? Sem precisar de 1001 explicações. Isso faz você sentir que realmente tá vendo o Homem-Aranha dos quadrinhos, porque nenhum outro filme fez isso. Tipo, o Duende Verde tem muita explicação pra justificar o porquê ele tem força aprimorada, planador, bombas, etc. O mesmo foi com o Octopus, né? O mesmo foi com o Homem-Aranha, com o Lagarto, com o Electro, com o Abutre, com o Mistério. Mesma coisa assim, um padrão. E fica claro na conversa entre os três Peters e No Way Home que eles só enfrentaram isso. A única coisa que eles enfrentaram. Fora isso, só voltaram como bandido comum. Já agora, em Homem-Aranha Brand New Day, você percebe logo no início do filme que o universo do Homem-Aranha, a Nova York do Homem-Aranha, já tá lá, já existe. Não precisa ser realista, não precisa ter 1001 explicações. Ele é o herói e os subvilões estão lá já. É como você pegar uma revista em quadrinho, cara, tá lendo já, sabe que tá aparecendo vários vilões ali. Você não precisa ver a origem de cada vilão em cada história em quadrinho, percebe? E eu achei isso muito importante porque é uma coisa que a Marvel não tinha feito no cinema. O sofrimento do Peter Parker. Essa introdução, mostrando o Homem-Aranha lidando com vários supervilões, também ela é narrativamente importante pra história porque mostra como que o Peter tá 100% focado em trabalhar como Homem-Aranha. Ele tá 100% workaholic, né? Igual eu, você também sou workaholic. É os dois Peter, né? O Peter é um personagem bem fatalista. Então ele aceita como uma fatalidade esse destino que ninguém mais conhece, o Peter Parker. É como se ele não tivesse o que fazer com o fato que ele deixou de existir como pessoa, sabe? Ele tá abdicando de toda a vida dele com o Peter Parker e sendo só o Homem-Aranha. Logo no começo do filme, a vizinha, gatinha, dá em cima dele, né? Fala que eles moram no mesmo andar e imediatamente o Peter pede pra mudar de andar. Ele não tá pensando em relacionamento, ele não tá pensando em seguir em frente, ele ainda tá de luto pela Tia May, ele tá de luto pelo relacionamento que ele perdeu com a MJ. Ele ainda ama a MJ e ao mesmo tempo ele não quer uma pessoa morando perto e interessada nele. Então ele vai pra andar do terraço e não tem ninguém, principalmente pra evitar que descubram que ele é o Homem-Aranha. Porque o lugar em que ele mora não é a casa do Peter, é a base de operações do Homem-Aranha. Você entende a diferença? Se vocês repararem, as únicas pessoas que o Peter conversa, ele só conversa como Homem-Aranha. Tem a ver com o trabalho dele. Ele conversa só com a capitã de polícia, a Jean DeWolf, e com o justiceiro. O Peter não tem vida social de verdade, e a verdadeira mensagem do filme, no final das contas, é essa aí. Esse é o tema do filme. Hoje, muitos jovens vivem isolados, principalmente desde a pandemia. Sabe, trabalho home office, estudo home office, ou mesmo que eles estejam presencialmente, eles se sentem desconectados. Não tem amigos, não tem suporte familiar, ou suporte da comunidade. Muitas vezes são jovens que mergulham em algum tipo de escape, né? Trabalho, game, drogas, celular. Qualquer coisa que mantenha a mente deles ocupada. E nesse filme a gente vê essa analogia. O Peter vê a MJ e o Ned vivendo a vida através da tela do celular, enquanto ele não vive.
ao mesmo tempo a gente também não vê o Peter se esforçando pra sair dessa situação. Ele sofre e ele se deixa continuar sofrendo. Sempre que ele se frustra, ele vai lá descontar as frustrações em ser um Homem-Aranha. Ele tenta transformar esse sentimento ruim em algo bom pros outros. O Homem-Aranha sempre foi um personagem extremamente identificável pros jovens adultos, né? Então, tipo, é muito importante que as histórias dele tenham esses temas, que a galera consiga se identificar e se conectar com eles. Os filmes do Tobey Maguire faziam isso muito bem. E esse filme fez isso muito bem também. Apesar de não tocar no ponto do dinheiro, né? Que é um ponto muito importante. Vamos deixar pra falar isso em outro vídeo. Outro ponto interessante nesse tópico é o quão fatalista o Peter Parker é com relação a tudo que aconteceu. Digo, óbvio que é muito pesado. Todo mundo que você ama, esquecer quem você é pesado demais. Mas ao menos as pessoas que ele ama ainda estão vivas. Pelo menos isso, né? Esse é o exato contraponto que o Frank Castle dá pra ele. Pô, moleque, você acha que isso aqui é uma escolha? Que eu vivo assim porque eu gosto? Se as pessoas que eu amo ainda estivessem por aí, eu não estaria me escondendo? Óbvio que é mais complexo que isso, mas, porra, eu adoro como o filme trabalha essas questões, esses pontos de vista. Porque são casos diferentes, mas que dá pra se comparar, né? Ainda mais quando você coloca em contraste como o Homem-Aranha de Tom Holland era nos outros filmes. Ou seja, pontos de vista do próprio Tom Holland, do próprio personagem, do próprio Peter Parker. Ele não era pra ser aquele bobinho, empolgadinho. Senhor Stark, né? O Peter Parker é pra ser um cara ferrado, reclamão. É um cara que tá constantemente, né, se autodepreciando mentalmente. Pô, eu só me ferro, né, ninguém me ajuda, tudo tá errado pra mim. Esse é o Peter Parker. Quem assistiu o desenho dos anos 90 sabe como é que era. Todo final de episódio era ladainha pra caramba. E era muito bom isso, né? Não gostei da brincadeira. Homem-Aranha é sofrência. É igual gostar de música sertaneja. É música de corno manso? É, mas pô, a gente gosta, não é verdade isso? Inclusive tem um arco nesse desenho clássico que a mutação do Peter tá avançando e ele vai pedir ajuda aos X-Men. Daí o professor Xavier diz que não cura ninguém. Que ele tá ali pra ajudar os outros a se aceitarem, aprender a controlar os poderes e blá blá blá. Aí o Homem-Aranha sai reclamando. Pô, eu salvo todo mundo o tempo todo. Mas quando sou eu que preciso de ajuda, ninguém me ajuda? É isso, cara. Eu posso salvar o mundo 10 vezes em seguida, mas quando sou eu que preciso de ajuda, estou sempre sozinho. Obrigado por nada. É essa a essência, né? É o Homem-Aranha, cara, ele é assim. Ele tá nesse ciclo de sofrimento interno, sempre. Ele não é um personagem estoico que aceita o que a vida dá e encara de boa. Ele tá sempre sofrendo. Ele é um personagem bem dramático com relação à vida social dele. Social, do Peter Parker mesmo. Ele foi criado com esse propósito. O Stan Lee criou ele assim, com o propósito de ser um personagem que reflete os dilemas masculinos reais dos jovens. A Marvel nessa época, nos anos 60, ela tava inovando, ela tava indo na contramão do que a DC fazia. Os personagens da DC eram deuses, só tinham problemas com o vilão. Não tinha vida pessoal, eram só heróis, símbolos. Aí, porra, você ia pras histórias do Homem-Aranha e era pura novela. Você viu o Peter Parker perdido em pensamentos porque ele teve que dizer não pra namorada. Teve que furar um date, né? Teve que dar um bolo na namorada. Porque não podia dizer não pra Te Amei. Então o Peter Parker é um cara que tá sempre perdido em dilemas emocionais. Tá perdido nos pensamentos dele, tendo overthinking. É meio neurótico isso. Por mais que o filme não mostre os balões de pensamento da cabeça dele, como é nos quadrinhos, fica bem evidente na atuação do Tom Holland quanto ele é neurótico com relação à identidade secreta. A ponto até de mudar de apartamento porque uma garota falou com ele. Ou a ponto de entrar de máscara numa casa de banho. E também o quão excitante, né? O quão nervoso o Peter fica em situações sociais. Como na festa do apartamento da MJ. Essa cena, inclusive, eu acredito que foi inspirada no final de One More Day, que é logo depois do Mephisto apagar os anos de casado do Peter com a Mary Jane. E ele se vê na festa do Harry Osborn com o relacionamento dele zerado pelo Mephisto, sem todo aquele tempo de amor entre eles, sabe? A MJ até vai embora da festa mais cedo, tipo, é bem novelinho isso aí. Mas a gente gosta de ler isso nos quadrinhos, é bom demais. Você gosta de ler nos quadrinhos? Como é que a gente não vai gostar de ver na tela? Aí lá, o Peter se interessa por uma das garotas, mas ela é logo abraçada pelo Harry. Daí o Peter já fica triste. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E no final eles fazem um brinde, é o retorno de alguns velhos amigos, a chegada de alguns novos amigos. É um novo ciclo do zero pro Peter Parker ali. Apagando toda a cronologia de casado, e daí rola o brinde por A Brand New Day, que é o título do filme, olha isso. Inclusive alguns fãs do Homem-Aranha estão bravos com Brand New Day, porque não é um filme que renova o círculo de amizade e relações do Peter Parker, como foi Brand New Day nas HQs, entende? É diferente o Brand New Day dos dois, filme e HQ. É um filme que reata as antigas relações desse Peter Parker do CM. O filme não faz esse Brand New Day, o filme ressignifica esse título. Óbvio que tem o simbolismo de ser o começo de um novo ciclo, uma nova trilogia para o Homem-Aranha do CM, uma nova fase. Mas a mensagem do filme é muito mais focada no novo dia, sem você sair da isolação social, entende? É uma mensagem pra você que é um jovem sem círculo social, preso no seu apartamento, olhando pras telas, preso naquele seu mundinho ali, entende? Sem amigos. Lembrando que no filme o Peter tá nessa há 5 anos. E a cena da festa no filme tem bem mais peso dramático que nas HQs, porque diferente dos quadrinhos, no filme o Peter se lembra de tudo. Então imagina, você chega numa festa e a mulher da sua vida, a pessoa que você ama, tá beijando o outro. E aqui tem uma questão interessante que é: quem é o namorado do MJ? Bom, esse personagem foi interpretado pelo Iman Isfandi. Ele é o Ezra, de Star Wars. Ele não é um ator qualquer lá da Disney, né? Muita gente achou que ele seria o Harry Osborn do CM, que até faria um pouco de sentido com a cena da festa nas HQs. Teria uma leve referência ali. Outras pessoas já estão teorizando, trocaram o ator do Flash Thompson, porque os dois têm essa aparência mais indiana igual, só que esse ator é bem mais casca grossa que o anterior, deveria ser, né? E se um dia quiserem devolver o Flash Thompson como a gente vendo igual nas HQs, me desculpa, cara, mas seria impossível fazer isso com aquele outro ator lá, com aquela outra versão inicial do Flash Thompson. Não tem nada a ver, cara. Só que a principal teoria é que ele tá interpretando o Paul. Peter, mas quem que é Paul? Paul, do Teletubbies, não. Bom, é um personagem mais moderno, que faz exatamente esse papel de namorado aleatório, random aí, que impede a MJ de ficar junto com o Peter. Ah, Peter, mas por que a MJ não tá com o Peter? Simples, porque ela tá com o Paul.
É brutal, entende? E ó, eu tenho que falar pra você, o Paul, em algumas artes, realmente parece com o Iman Fund. Mas enfim, o mais importante dessa cena é que logo depois de ver isso, o Peter praticamente se joga do prédio, no web swing dele, na teia lá. É um misto de frustração, ódio, pensamentos suicidas. É um web swing emocional, não é ação pela ação, ele não vai atrás de bandido. E isso é uma coisa que eu achei incrível nesse filme. Teve esse web swing bem responsável, né, nessa vibe suicida, transtornado. E teve outro que foi logo depois da MJ ter aquela conversa com o Peter no esconderijo do justiceiro. Ela descobre toda a verdade porque ela leu a carta, mas infelizmente ela não ama ele. Ela não tem memórias dele. Esse eu não te amo são palavras extremamente pesadas, cara. Ela não tem culpa. É verdade nua e crua. Ela não lembra quem ele é. Então ela ainda pede carona pra casa. Então pensa, pô, ele acabou de ouvir palavras extremamente dolorosas e tem que se balançar com ela pela cidade com aquela sensação de velório, de derrota. Aquele climão. Pô, imagina o peso que deve estar dentro daquela máscara, entende? Você percebe que não é só uma cena de web swing. Tem um componente emocional ali que tá na construção da cena, tá no texto, tá na atuação, tá nas expressões faciais, na movimentação, sabe, na fisicalidade do Tom Holland. Então assim, esse é um filme que soube captar a essência novelística das histórias do Homem-Aranha. Bom demais. Na minha sala de cinema, galera, as cenas que as pessoas mais surtaram, mais reagiram mesmo, você percebe que as pessoas reagiram, foram essas que eu falei. Foi a cena da MJ beijando o namorado e o Peter vendo lá. Foi a cena da MJ falando, eu não te amo. E pra mim esse é o ponto mais forte desse filme, pra vocês terem noção. É emocional isso, né? Principalmente porque ele mostra o outro lado disso. Você tem o justiceiro falando pro Peter que ele já deveria ter contado pra eles, né? E quando a MJ descobre, ela fica brava por ele ter escondido isso dela por 5 anos. Imagina se fosse a sua vida que tivesse sido alterada. Você também sentiria no direito de saber, né? E no fim das contas, a MJ ainda decide deixar o Peter entrar na vida dela, deixa ele subir pro apartamento, chama ele pra trocar ideia com o Ned, eles passam o tempo juntos, conversam, brincam de Lego. Então assim, a boa parte do que o Peter tava passando era uma tortura psicológica que ele mesmo fazia com ele mesmo. Não que a situação não fosse complexa e complicada, com certeza era. Mas ele também não tinha feito nada pra tentar consertar a situação. Ele não queria atrapalhar os planos e a vida nova dos amigos dele. E cara, isso é tão Peter Parker, em vez de abrir uma HQ que o Peter sente que vai passar o Natal sozinho. Rola os maus entendidos e ele acha que a Mary Jane tem outros planos, que a Tia May tem outros planos. Daí que ele faz, ele desliga logo o telefone, não dá tempo da Tia May convidar ele pro Natal. E nessa HQ rola uma das cenas mais icônicas pra mim das HQs do Homem-Aranha, que é o Peter botando um refri pra ele e outro pro traje do Homem-Aranha. Ele fica lá conversando com a roupa, tipo o Sr. Wilson, né, bola de vôlei, falando que só dá pra contar com ele mesmo, que ele sempre vai ficar sozinho, que o Homem-Aranha é o único que nunca abandona ele, porque o Homem-Aranha é ele mesmo. Ele dá Feliz Natal pra ele mesmo, fala que ele tem que beber tudo até ficar tipo, quentinho, né. É muito drama, né? Mas no final ele viu o bilhete convidando ele pro Natal na casa da Tia May com a Mary Jane e passou o Natal com elas. Então, teoricamente era simples. Vocês estão percebendo a similaridade com o Peter Parker do Homem-Aranha Brand New Day? Essa cena do Natal, ela sumariza bem, né, cara, o Peter das HQs. É um cara, sabe, extremamente neurótico. Ele é gente como a gente, cara, que se perde em pensamentos, se afunda nas frustrações amorosas, nas frustrações de amizade, mas ao mesmo tempo não quer incomodar, não quer atrapalhar ninguém. E nesse drama, nessa solidão, ele encontra conforto em ser o Homem-Aranha. No final das contas, se ele tivesse uma comunicação clara, ele poderia ter resolvido muitos problemas? Sim. Mas a gente sabe que a vida social, a comunicação real, são coisas extremamente complexas, especialmente se você não quer incomodar os outros. O que eu quero dizer é, o Peter Parker tornou todos os problemas dele ainda piores, se isolando de todo mundo? Sim, mas eu tenho certeza que uma boa porcentagem de vocês que está me assistindo agora vai pensar, putz, isso é literalmente eu, né? Eu faço isso inconscientemente. E é por isso que a última cena do Peter na lápide da Tia May é tão importante. O Peter chega ali e fala, eu tomei uma decisão, eu não vou mais fazer isso sozinho. E essa, inclusive, foi uma fala improvisada pelo Tom Holland e acabou virando, né, a força motriz da história inteira do filme. Inclusive, a relação do Homem-Aranha com a Jean Grey fez ele perceber isso. Vamos falar disso no próximo tópico. Outros heróis. Uma coisa que eu vi muita gente criticar é a presença de vários heróis no filme. Um papo meio de, esse aí não é um filme do Homem-Aranha, tem um festival de heróis, ou, a Marvel só faz filme do Homem-Aranha com cameos, com participação de outros heróis. Bom, a primeira coisa que eu diria pra responder esse tipo de comentário, cara, é que Homem-Aranha, o Novo Dia, consegue criar uma atmosfera extremamente orgânica pros heróis de Nova York, é o que eu falei, né? E é assim que os quadrinhos do Homem-Aranha funcionam também. Todos esses personagens vivem no mesmo universo, na mesma cidade. E no filme nenhum deles tá ali aleatoriamente, nenhum. Se você tá reclamando de terem outros heróis no filme do Homem-Aranha, isso significa que você provavelmente não gosta do Homem-Aranha de verdade. Você não deve ter lido nada de quadrinhos. Eu não falo nem isso, pessoal. Você realmente não deve ter lido nada de quadrinhos. Porque tem muita gente que é fã-filme, com nostalgia dos outros filmes dos outros aranhas da Sony, que só não tinham outros heróis porque a Sony nunca teve o direito deles. Então essa é uma reclamação que tem o menor sentido. Pra vocês terem noção, a primeira HQ solo do Homem-Aranha, não a primeira aparição do Homem-Aranha, ok? Mas a primeira edição de uma revista solo dele, The Amazing Spider-Man número 1, de 1963, é uma HQ com a participação do Quarteto Fantástico. Você tem noção disso, cara? A primeira revista do Homem-Aranha, um crossover com o Quarteto Fantástico na capa e tudo. Tipo, o Quarteto Fantástico, um dos maiores grupos de super-heróis dos anos 60, talvez o maior de todos. E ele fez um crossover com o Quarteto Fantástico. Será que alguém pode pensar, o Quarteto Fantástico não roubou a cena na história do quadrinho? E alguém tá preocupado com isso? É só pra mostrar realmente que o Homem-Aranha participava de um universo que tem outros personagens, é normal. Naquele mesmo estilo que eu falei no tópico anterior. O Homem-Aranha precisa de dinheiro. Ele acha que o Quarteto Fantástico paga salário. Aí ele vai lá achando que vai conseguir emprego. E eles respondem que são uma organização sem fins lucrativos. Aí, ele fica pé da vida, diz que ninguém quer ajudar ele e sai fora pela janela. Exatamente isso. A Sony ainda fala que ele vai embora muito cedo, que eles podiam ter ajudado o Homem-Aranha. Esse é o universo que o Homem-Aranha vive. E olha que eu não senti em nenhum momento que eu tava vendo cameos, né, participações. Na verdade, todas as participações de outros heróis foram extremamente importantes pro plot do filme, pra jornada pessoal desses heróis.
e pra jornada do próprio Homem-Aranha. O Justiceiro tá ali pra espelhar a situação do Peter, como é, por exemplo, ser solitário e não ter amigos ou família. O Hulk tá ali pra espelhar a transformação do Peter num monstro. A Helena tá ali pra espelhar o lado super-herói do Peter. A Jean Grey tá ali pra espelhar como é ter muitos poderes, mas nenhuma responsabilidade. Percebe? Tem sempre um propósito ali e no fim das contas o Homem-Aranha ajuda todos eles. O Homem-Aranha ajuda o Justiceiro a ser mais aberto, o Homem-Aranha ajuda o Hulk a se controlar, o Homem-Aranha ajuda a Helena a resolver os problemas de peixe pequeno na cidade, né? Que claramente era um problema que a Helena tava supervisionando e não considerava pequeno, mas ela confiou no Homem-Aranha pra resolver e o Homem-Aranha ajuda a Jean Grey a lidar com as emoções dela. Ele estende a mão pra essa pessoa solitária que é toda poderosa e precisa ter responsabilidade com esse tanto de poderes, né? Então ele se coloca na frente da bala por ela. Cara, no fim das contas, o Homem-Aranha abriu muitos caminhos pra todos esses personagens. Ele trouxe algo pra todos esses personagens. Eu diria até que mudou a vida deles. Então, ao contrário dos outros filmes que o Homem-Aranha sempre precisava de um mentor, esse é o contrário. Outras pessoas podem confiar nele, podem olhar pra ele, entende isso, cara? E todos esses personagens estarem ali organicamente na trama e funcionando como uma história do Homem-Aranha, sem dúvida nenhuma, cara, acho que é um grande trabalho do roteiro. Inclusive, acho que a gente pode ser até mais específico sobre cada um desses heróis nos próximos tópicos. Viúva Negra. Bom, a Helena atualmente é praticamente a líder dos Novos Vingadores. Ela assumiu um papel de liderança na comunidade super-heróica. Ela não é mais uma espiã secreta, tanto é que o Ned conhece ela, fala dela como se ela fosse uma super-heroína super popular. Esse é um avanço desde Thunderbolts pra gente entender o status atual dela e dos Thunderbolts quando a gente chegar em Vingadores Doomsday. Então eu acredito que ela vai ser a principal conexão entre o Homem-Aranha e os outros heróis. Quem sabe até o Homem-Aranha não entra aí pros Novos Vingadores também, seria legal, né? Lembrando que os Novos Vingadores são uma das poucas formações dos Vingadores nos quadrinhos que o Homem-Aranha fez parte. Legal, né? Então pode ser um link que a gente volte a ver nos próximos filmes. Só estranhei o fato da Helena ter recursos do governo, ter a Torre dos Vingadores e ainda assim a base dela ser uma casa de banho com um notebook. Bom, obviamente essa parte foi só uma desculpa pra fazer um fanservice do Tom Holland sem camisa lá e também daquelas cenas hilárias lá dos quadrinhos em que o Homem-Aranha fica pelado em situações capciosas, né? Mas nunca tira a máscara, né? Justiceiro. Bom, aqui a gente entra no assunto espinhoso, porque as pessoas têm muita dificuldade em lidar com opiniões contrárias. Mas quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou muito fã do Punisher, do Justiceiro. É um dos personagens que eu mais pego pra ler nos quadrinhos, não sei porquê, eu gosto de ler. São esses caras que me acalmam, porque é mais pé no chão, entende? Eu leio o Justiceiro toda noite antes de dormir, cara. Vejo uma série, aí tô vendo uma série, paro a série que eu tô vendo, algumas coisas, um filme, paro e vou ler alguma coisa do Justiceiro ou Deadpool, que eu gosto dessas coisas. Enfim, é um personagem que eu consigo ver os limites bem claros ali da personalidade. E esse filme passou alguns desses limites. Bom, eu começo dizendo que o Justiceiro do John Bernthal, por mais que a gente goste muito dele, nunca foi uma boa adaptação do Justiceiro. Nunca, cara. Porque diferente do Homem-Aranha, o Justiceiro, sim, é um personagem bem estoico, durão, seco, frio pra caramba. Mas o Justiceiro do John Bernthal é meio escandaloso, alucinado, ele fica urrando, fica irritado pra caralho, fica tendo visões no quarto dele. É um Justiceiro maluco, literalmente. O Justiceiro não é assim nos quadrinhos. Ele é frio, calculista, cara. Ele olha a nariz, ele não é um cara escandaloso, entende? Não fica urrando. O Justiceiro das HQs é um cara muito mais calculista, inteligente, sabe, esse tipo de coisa. Inclusive, de cara, esse foi um ponto que eu gostei do Justiceiro desse filme. Ele me pareceu ser bem mais centrado, bem mais inteligente. Ele tá bem diferente do Justiceiro super afetado emocionalmente que a gente vê na série do Demolidor e no especial dele. Tem uma cena que o Peter acha que o Frank não tem várias paradas lá, né? Que era apetrecho de metalurgia, tecnologia e tal. Mas o Frank tem tudo lá. E é pro Justiceiro ter tudo isso mesmo, cara. O Justiceiro dos quadrinhos é um cara super preparado. Preparado, inclusive, pra lutar contra super-humanos, contra super-vilões poderosos. Eu achei ponto positivo trazer o fogão dele nesse filme. Cara, no geral, assim, durante o filme, eu me amarrei em ver a interação do Justiceiro com o Homem-Aranha, porque é basicamente o contraste de personalidade, né? E ideais também dos dois se confrontando o tempo todo. E acho que é lindo de ver a química, sabe? Acho que funciona perfeitamente na perseguição do tanque. Funciona perfeitamente no esconderijo do Punisher. Funciona perfeitamente na luta contra o Hulk, até no final do Justiceiro dando uma snipada, né? Quase do outro lado da cidade. Pô, isso é algo que eu tenho que falar também, porque o Frank é uma máquina de guerra. Ele é tudo em um. Fuzileiro, marinha, sniper. Ele é tudo isso amplificado por 20. Ele já deu tiro dessas distâncias absurdas nos quadrinhos. É totalmente irreal, mas totalmente Frank Castle dos quadrinhos. Teve uma vez que ele quase assassinou o Norman Osborn assim, na fase do Reinado Sombrio. Atirou do outro lado da cidade. Mas o Sentry segurou a bala. Quando o Homem-Aranha entra na frente da bala, o Frank Castle se sente culpado, salva ele, e eles recriam aquela cena de Guerra Civil das HQs, né? Quando o Frank Castle salva o Homem-Aranha e leva ele pro esconderijo do Capitão América. Era uma questão de emergência, de vida ou morte, e o Frank respeita o Homem-Aranha, salva ele e tal, né? Se o filme tivesse parado por aí, estaria ok. Eu acho que teria feito sentido pra caramba. Mas o Frank fica lá acompanhando o estado do Peter no hospital, ele tira até um cochilo. Aí nerfaram o John Bernthal de vez, cara. O cara odeia cochilo, tô falando. No fucking naps. Yeah, no fucking no. We gotta talk about that. Mas a parte que não faz sentido é essa postura do Frank, como se fosse um tio do Peter Parker lá, como se fosse família, entende? Ele até faz um discurso emocional, sorri, quase chora. Aí não dá, cara, não tem nada a ver. Vocês sabem quantas vezes o Justiceiro já sorriu nos quadrinhos? Pouquíssimas, é raro um evento. E todas foram porque ele tava prestes a matar vagabundo, só pra ter noção. Ou porque viu armas potentes que iam possibilitar que ele mate mais vagabundos. Ele achou aquele tesouro de água. Aí ele dá uma risadinha, entende? Mas fora assim, ele não ri, cara, ele é praticamente um Spock, né? O Justiceiro não fica dando risadinha. E não sou eu que decido isso, é a realidade, o personagem é assim. Pra vocês terem noção, na mesma HQ que o filme usou de inspiração pra fazer a cena do Frank carregando o Homem-Aranha nos braços, na mesma HQ, né, assim que o Homem-Aranha se recupera, o Luke Cage abraça o Peter e pergunta como que ele tá se sentindo. Fala que tá com um feeling bom com o Homem-Aranha do lado deles, que tá sentindo que as coisas estão voltando ao normal. Tipo, o Luke Cage não falou nada demais com o Homem-Aranha.
Quer saber o que o Justiceiro falou quando viu eles dois tendo essa conversa básica, normal? Jesus, vocês dois não querem arrumar um quarto só pra vocês ou algo do tipo? Tipo, cara, o Luke Cage só perguntou como que o Homem-Aranha tava, ficou feliz que ele foi pro time Cap, né? Pro time do Capitão. E o Justiceiro olhou pra aquele e reagiu com: que isso, cara? Vocês são frufru, tão fresquinho, é? Cara, é assim que ele é. Pra você ver o nível do Justiceiro, né? E essa é a mesma HQ que inspirou a cena do hospital. Vocês conseguem imaginar esse personagem dando um sorrisinho, chorando, fazendo gracinha na janela vestido de Homem-Aranha? Não dá. Não é o Frank Castle. Eu até poderia aceitar que é um Justiceiro diferente e tal, mas o especial do Justiceiro mal tem um mês de sessão no Disney Plus e o personagem tá completamente diferente lá. Ele tá doido da cabeça. Esse Justiceiro do Sam era muito maluco. Ele era muito mais maluco que o dos quadrinhos. Daí nesse filme ele tá muito normal até. Ele foi pro lado oposto, especialmente nesse final do filme. Tipo, ele virou um tiozão legal da família. Eu acho até que você pode gostar das duas versões, mas tá muito discrepante, né, cara? Na boa. Passar de um muito maluco pro muito normal, seria se existisse. Isso ficou um pouco estranho. Eu fico até curioso pra entender como é que vão desenvolver isso daqui pra frente. O Justiceiro vai continuar sendo essa família do Homem-Aranha? Vai ser o novo Senhor Stark, né? Cara, se o Aranha foi resgatado pelo SAMU, o número de emergência vai pro contato lá do Frank Castle, né? Pra ele ficar lá na sala de espera. Será que é isso? Eu não consigo imaginar isso funcionando ao mesmo tempo que o Justiceiro continua sendo quem ele é. O Justiceiro é pra ser FDP. Pra vocês terem noção, o Justiceiro já usou o corpo nocauteado do Homem-Aranha como escudo humano. O Homem-Aranha quase virando um defunto e o Justiceiro faz ele tomar as porradas. Irmão, o Justiceiro é FDP, ponto, é quase vilão. Eu acho que teria sido um final mais coerente com o personagem do Justiceiro e mais bonito pro Homem-Aranha se um grupo pequeno de médicos e enfermeiros se reunisse ali e dissesse que nunca iam revelar a identidade secreta dele pra ninguém. Sabe, numa cena bem parecida com a do trem, Spider-Man 2 do Tobey Maguire, quando devolve a máscara pra ele e tal, né? Acho que teria sido mais épico, mais emocionante essa cena. E aí depois um dos médicos podia botar a máscara do Aranha lá e ficar na janela. E ainda faria muito sentido aquele final com o Peter Parker saindo e vendo como é que o povo ama o Homem-Aranha. Como ele é de fato um amigão da vizinhança. Esse final, cara, na boa, seria 1 milhão de vezes melhor na minha mente, né? E teria poupado o Justiceiro dessa descaracterização grande no final. Hulk! Galera, essa definitivamente foi a melhor aparição do Bruce Banner Hulk em muitos anos, né? Eu arrisco dizer que desde o primeiro Vingadores a gente não tinha visto ainda uma representação tão boa do Banner. Não tinha, cara. A gente consegue ver algumas evoluções na vida dele. Ele ali como professor na SAU e tal, né? SAU é Empire State University. É a universidade que o Peter Parker se forma em ciências nos quadrinhos. Mas no filme fica claro que o Peter não tá na universidade. E não tem mais histórico de nada. Não tem mais histórico escolar, não tem mais como ele ir pra universidade, porque o Peter Parker não existe. Quero ver como é que vão resolver isso nos próximos filmes. Porque, pô, Peter Parker teoricamente deveria se formar e trabalhar como professor de ciência, é o que acontece nos quadrinhos. Mas enfim, Bruce Banner parece estar feliz, dando aula lá, legal, né? Uma das alunas a que faz a pergunta do Thanos é a Cindy Moon, a heroína Silk. Ela é a Silk. Ela é uma garota que foi mordida pela exata mesma aranha radioativa que mordeu o Peter Parker. E por que isso importa? Bom, porque por terem sido mordidos pela mesma aranha, os dois têm uma conexão gatilho que faz o corpo deles disparar um feromônio sexual de cópula. Traduzindo, eles não podem se ver. Caso se vejam, eles começam a se acasalar violentamente, sem conseguirem se controlar. Como isso não rolou ali no meio da sala de aula, eu acho seguro dizer que ela não deve ter sido mordida pela aranha ainda. Mas enfim, voltando pro Bruce Banner. Ele tá com o Omnitrix dele lá, né, que ajuda ele a controlar o Hulk, ajuda ele a se transformar e destransformar. E era naquilo que o Peter tava interessado. Ele queria uma forma de suprimir a transformação dele. E ele conseguiu. E de quebra ele acidentalmente criou um aparelho que o controle de danos teve acesso para fazer engenharia reversa. E é um aparelho capaz de neutralizar os poderes mutantes gerados pelo gene X. O que significa que o Peter Parker talvez seja o Oppenheimer para os mutantes no CM. Imagina o Magneto vendo os mutantes em campos de concentração usando chips inibidores criados pelo Homem-Aranha. Imagina se botam isso naquela coleira inibidora. Cara, isso vai dar muita M no futuro, escreve isso aí. O próprio Bruce Banner alertou sobre isso. O que é que você vai considerar como coisa boa e coisa ruim? No caso dos mutantes, dos X-Men, a mutação, o que o Peter identificou como coisa ruim pra suprimir, na verdade, é quem eles são de fato. A mutação é a identidade deles como espécie. E nesse filme mesmo, a resolução final pro Peter não era suprimir a mutação, e sim aceitar a mutação. Aceitar a evolução dos poderes dele, aceitar que ele pode se tornar. Obviamente isso tudo ressoa com o Bruce. E esse filme foi um grande novo momento para a história do Hulk no CM. O Hulk é Hulk mesmo, não aquela forma de Hulk controlada pelo Banner, mas sim o Hulk selvagem. Essa personalidade finalmente se soltou depois de Vingadores de Guerra Infinita. Dentro do CM, a última vez que essa personalidade tinha saído, tinha sido há 13 anos atrás. Então foi muito tempo sem um incidente com o Hulk. A luta do Homem-Aranha contra o Hulk, eu não sei vocês, porra, mas eu achei incrível. Hulk muito casca grossa. O Homem-Aranha conseguindo mostrar toda a agilidade dele, versatilidade com as teias. Eles criam ali um argumento pro Homem-Aranha conseguir aguentar os socos do Hulk, que é os braços dele estarem sendo puxados pra trás, né, por entulhos do prédio. Então é como se isso estivesse segurando os socos dele pra não irem com tudo no Homem-Aranha. E ao mesmo tempo assim que a raiva do Hulk foi diminuindo, os entulhos foram puxando o Hulk pra baixo. É um nerf? Sim, também é um nerf. Personagens como Thor, Hulk, Superman, cara, tem que puxar esses entulhos aí como se fosse um palito de dente, entende? Mas eu acho que dentro dessa história do Homem-Aranha, cara, foi uma boa desculpa aí pro Peter não virar um mingau-aranha. Pô, senão o que ia acontecer? Eu também curti aquela referência do Hulk lembrar do Peter diminuir a raiva. Isso porque quando todo mundo esqueceu quem era o Homem-Aranha por causa do feitiço, o Banner esqueceu, mas o Hulk tava, porra, guardando aquilo lá dentro. Ele não foi afetado. Então o Banner esqueceu, mas o Hulk se lembra. Outro ponto a se pensar agora sobre o Hulk é se o Banner foi levado pra cuidar dos médicos ou se o controle de danos vai fazer experimentos com ele, assim como anda fazendo também com os mutantes. Mutação do Homem-Aranha.
Bom, aproveitando o gancho pra falar da mutação, né? A transformação em aranha nesse filme é um paralelo da transição masculina da puberdade pra idade adulta. Eu acredito que isso tenha ficado óbvio na cena do Peter segurando a mão dele enquanto sai um jato incontrolável de teia orgânica, né? Gosma branca, e no finalzinho saem 2 microjatinhos, né? Ah, rapaz, tem certeza que você pensou maldade na hora, admite. Então você tem ali o Peter aumentando a isolação dele, ficando perturbado com o excesso de sensações fora de casa, aumentando a agressividade, ao mesmo tempo que se torna mais forte. É mais um momento que vem a frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então eu acredito que essa transformação foi algo que eles colocaram pra dar um drama a mais no filme, um elemento a mais, e funciona. Esse elemento é a conexão do Peter com o tema mutação, que é o que justifica a presença do Hulk e da Jean Grey no filme. Então eu não acho que foi à toa, só que, pô, o filme termina com esse ponto em aberto. O Homem-Aranha já teve muitos atos como Aranha Humana, atos que a mutação dele começou a acelerar. E o arco que eu acho que mais usaram de inspiração pra esse filme foi o do Paul Jenkins, porque lá que tem aquele negócio do olho preto, o corpo se transformando, a mutação natural dele evoluindo, e no final ele vira uma aranha mesmo, uma aranha gigante, horrível, né? Mas depois quebra essa casca e sai dessa transformação com teias orgânicas e tal, né? Os super sentidos, ele ouvindo tudo, é tipo, volta normal. E nessa história tem também aquela mulher lá, a Adriana, que controla a mente das pessoas da rua, policiais, trabalhadores. Eu acho que pode ter sido isso que usaram de inspiração pra fazer a Jean Grey desse filme. No futuro vão ter que explicar ou terminar esse arco da mutação do Peter. Vamos ver se vão pelo lado científico, pelo lado da conexão com os X-Men, como no arco do The Falcon, que é quando o Peter vira um monstro, vira a aranha humana. Ou vamos ver se eles vão querer ir pra um lado mais místico, como foi acontecido lá com aquela trama dos Totens Aranha, Mona, etc, né? Como no arco do Straczynski. Foi onde teve o negócio do casulo de teia, que eu falei. E eu até achei que eles iam mais a fundo na transformação já nesse filme, porque na animação clássica dos anos 90, o episódio que o Peter vira o Aranha Humana é o episódio que o Justiceiro caça ele. Que ele pede ajuda aos X-Men por causa da transformação, mas eu acredito que podem guardar esse arco para um próximo filme. Jean Grey. Bom, agora chegando na grande vilã do filme, né? Grande vilã. Isso é até estranho se falar de Jean Grey, porque ela ainda tá muito nova. Ela ainda não é a Fênix, ela não tá fora de controle nem nada. Ela é só a Jeanzinha mesmo, cara. Só que a Jeanzinha do Sam chegou já a ser uma terrorista mirim. Ela fez a gente darem tiro um no outro, atropelou um senhorzinho de idade trabalhador, segurou Manhattan inteira de refém. Todo mundo travadão, sofrendo tortura mental. Eu tô um pouco dividido com o que eu acho com relação a isso aí, porque, pô, o lance da Jean se transformar na Fênix é justamente pelo fato de até ali ela ser uma menina doce, e até engomadinha. Ela vem de uma família boa, uma família com dinheiro, é bem educada, refinada. Tem pais que se preocupam com ela, chamam o professor Xavier para ajudar. Existe sim esse arco dela se isolar, que foi genial ser usado, mas ela se isolava dentro do quarto dela. Mas no geral, cara, ela é uma boa menina. Aí só depois ela vai aos pouquinhos ficando mal educada, estranha, e daí ela vira Fênix e perde o controle. Essa é a reviravolta. É estranha essa Jean que já começa meio guerrilheira do Sam. Ó, galera, não me entendo errado. Eu gostei da história do filme. Acho que criaram vários mecanismos ali pra fazer a Jean funcionar. Criaram ali aquela regrinha dos 10 metros pra ela atravessar de mente em mente, né? E gerou ótimas cenas. E no final a Jean desbloqueia o potencial dela. É legal ver uma telepata pelona em cena. A relação dela com o Peter é ótima, sabe? Ver o Peter assumir essa posição de suporte mentor pela primeira vez, pô, bacana demais. Eu acho que pode ser o começo de um contato importante do Homem-Aranha com os X-Men. E se o Sam quiser inventar de desenvolver uma relação entre eles, já como tem muita gente chipando por aí, eu não vou achar tão estranho, considerando que nos quadrinhos o Homem-Aranha já roubou um beijo da Jean quando eles eram mais novos, ok? E ela costuma ser bem carinhosa com ele. Você entende, né? Eles dois seriam um casal, cara, é menos pior. Porque aquele triângulo amoroso ridículo com o Wolverine lá. Pô, aquilo é ridículo. Essa Jean já é toda diferente, entende? Então, cara, tipo... ela já tá diferente, então não tem que... Pra ser mais diferente não falta muito. Jean órfã fazendo terrorismo por aí não me pareceu a Jean Grey, ok? Eu acho que eles vão pra um caminho totalmente diferente com essa Jean do Sam. Quer dizer, já foram, né? A adição da Sarah Grey foi algo que eu realmente não esperava na história, porque a Sarah sempre foi uma ninguém na história dos X-Men. Volta e meia tinha algo pequeno sobre ela lá, né, cara? A Jean lembrava dela, ou citava ela, ou ela aparecia numa reportagem falando sobre os mutantes, defendendo a irmã. Era implícito que ela tinha poderes, mas nunca foi algo desenvolvido em décadas de cronologia. Resumindo, eu acho que pra essa história da Jean e da Sarah funcionou bem pra esse filme do Homem-Aranha, mas ainda não sei o que pensar no quanto essas alterações devem afetar os X-Men. Spider-Man Insomniac. A cena de ação nesse filme, galera, tem claramente uma inspiração nos moves e finalizações do Homem-Aranha do jogo de PlayStation, que fez muito sucesso, inclusive. O próprio Tom Holland admitiu isso, ele ama esse jogo. E o resultado é que a gente tem mais do que nunca um Homem-Aranha extremamente ágil, habilidoso, né, com movimentos plásticos, bonito aqueles movimentos do Homem-Aranha. E é uma coisa que o Homem-Aranha do Tom Holland estava devendo muito. E nesse filme, talvez ele tenha tido alguns dos melhores moves de um filme do Homem-Aranha de todos os tempos. Me disse se eu tô errado. Lembrando também que o time de dublês do Jackie Chan estão no filme. É por isso que tem aquelas lutas incríveis, tipo a lá Jackie Chan lá, né? Tipo aquela batalha final contra o Tentáculo. Eu vou pontuar também que eu achei a relação do Tentáculo com o controle de danos meio estranha. O Tentáculo é quase que uma seita super secreta. E ver eles andando assim no prédio do controle de danos, em plena luz do dia, sabe, como se fossem mercenários, é um pouco estranho isso. Mas em compensação, as cenas de ação, cara, são absurdas. Eu não me lembro de um filme com cenas de ação, com coreografias de cenas de ação tão da hora, né, cara? Como foi essa luta contra o Tentáculo. Aquela luta do elevador com o Capitão América foi maneiro pra caramba. Mas essa aí tá top demais, cara. Em termos de drama e ação, em termos de adaptação do Homem-Aranha, ambientação em Nova York, esse sem dúvida foi o melhor filme do Tom Holland como Homem-Aranha. Pra mim, esse é o filme definitivo do Homem-Aranha do Tom Holland. É porque além de ação, cara, esse é o primeiro filme que realmente acerta no Peter Parker.
E quanto mais eu penso em Brand New Day, cara, melhor o filme fica na minha cabeça. A gente começa a pensar cada vez mais, né? Começa a formular, começa a entender mais. Eu tenho algumas coisas que eu não curti tanto, né? Algumas adaptações que eu dei uma estranhada, como por exemplo a do Justiceiro no final e da Jean Grey também. O Tentáculo também. Eu sinto também que faltou um vilão maior, um arco maior, né? Pra não centralizar esse vilanismo todo na Jean e no Random lá do controle de danos, o William Metzger. Agora vamos ver quais vão ser as consequências desse filme pro futuro dos mutantes, pro futuro do Cabeça de Teia. Mas o principal, galera, é que o Homem-Aranha, os caras acertaram 100%. É um filmaço do Cabeça de Teia, não tenho o que falar. Eu quero saber agora a opinião de vocês sobre o filme, sobre a análise aqui embaixo nos comentários. Bora trocar essa ideia agora sobre o Homem-Aranha um novo dia. E não esquece, deixa o link do Radar Viral aqui embaixo pra você começar o teu negócio no TikTok Shop hoje. Não precisa gastar nada comprando nada de produtos, é só você acertar os produtos de afiliado e começar a ganhar comissão todos os dias. Tem gente no TikTok Shop demorando muito pra conseguir a primeira comissão, por quê? Porque escolhe os produtos errados. Você pode escolher o produto certo se tocar pelo link aqui embaixo. E aí você vai ter muito mais chances de fazer uma bola de neve de comissão pra você. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, obrigado de coração, galera. Vocês, ó, mora aqui no coração. É bom demais, cara, tá podendo fazer isso aqui. E tem muito mais chegando. Olha, cara, tem muita coisa pra gente falar sobre Vingadores, pro Vingadores Doomsday e também de Homem-Aranha. Porque Homem-Aranha vai ter muita consequência pra frente. Vou trazer um vídeo só de easter eggs gigante pra vocês. Até a próxima, galera. Fui! Uhul! Galera, o final de Homem-Aranha Brand New Day deixou muitas pontas soltas, muitas histórias em aberto. Foi um filme quase que episódico. Esse 4 filme do Homem-Aranha introduziu muitas histórias pro futuro do Sam. Por exemplo, o destino da Jean Grey, né? Pra onde que ela tava indo naquele ônibus? Qual o motivo do Ned ter conseguido quebrar o feitiço do Doutor Estranho? O filme terminou e o Peter Parker não curou a mutação, né? Então ele vai continuar com a transformação monstruosa de aranha humana. Então vão ter mais capítulos disso aí. E claro, também tem a parte simbólica do final que trouxe pra gente a essência do Homem-Aranha que o Tom Holland nunca tinha tido. Tem muita coisa pra gente conversar sobre esse final com spoilers agora, hein? Vamos lá. Peter aqui. Bom, um elemento muito importante do Homem-Aranha é que, diferente de boa parte dos outros heróis, né? Especialmente diferente dos X-Men, ele não é odiado. Ele é um amigão da vizinhança, entende? Ele é confiável, ele é amado. Sempre foi assim, todo mundo gosta do Homem-Aranha. E no Sam, esse lado importante do Homem-Aranha ainda não tinha aparecido, a gente nunca viu isso. Vamos falar disso agora, mas lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Play Squad. Quer fazer corte nesse vídeo? Pode fazer. Todos os vídeos do NR tá liberado pra fazer corte. Mas usa a Play Squad, joga só o vídeo lá, aperta um botãozinho, todos os cortes são prontos pra você instantaneamente, com legenda, com template, seguindo o protagonista do vídeo, seguindo o apresentador. Sua podcast, lê de vídeos dois, bota um cima embaixo, com o template que você quiser, cara, é muito bom. Só tem um trabalho de pegar o que a Play Squad gerou e subir pro teu TikTok, pro teu Instagram, pro teu Shorts aqui do YouTube, e cada vez ter mais inscritos, mais seguidores. O link da Play Squad tá aqui embaixo, aproveite, vocês vão gostar demais. Bom, galera, em Guerra Civil, o Peter Parker era um moleque quase que desconhecido, que com a roupinha do Sr. Stark pra lutar no aeroporto. No primeiro filme dele ele era novato, tava em início de carreira. No segundo filme ele não tava nem na vizinhança, né, pra ser amigão. Ele tava na Europa. No terceiro filme ele tava sendo muito odiado. Foi acusado de ter matado o Mistério. A identidade dele ficou pública, né? O J.J. Jameson tava detonando ele. Então esse elemento de amigão da vizinhança era quase que inexistente. Em contraste dos últimos filmes, que sempre terminaram com algo ruim acontecendo, ou com cliffhanger, esse filme é um pouquinho mais maduro. Ele traz um momento de realização. Um momento de reconhecimento do povo de Nova York pelo trabalho e pela dedicação que o Homem-Aranha tem com eles. Galera, isso é até bem emblemático, porque o Peter, ele perdeu a Tia May, ele perdeu a identidade dele como Peter Parker. Então, assim, numa situação de intervenção hospitalar, você pensa, quem que vai estar lá por ele, né? E o Justiceiro tava lá. E a gente vai falar também do Justiceiro mais no outro vídeo, mas o ponto é, o povo de Nova York tava lá por ele, a vizinhança tava lá pelo amigão. E é um momento muito bonito isso aí do filme, cara. Tipo, é maneiro demais, né? A gente se arrepia, a gente se emociona. E é um momento importante, galera, porque boa parte do filme, o Peter tá fazendo o que faz quase que no automático. Ele se tornou um workaholic, né? Ele desconta todas as frustrações pessoais em ser o Homem-Aranha. E esse final é o momento onde ele consegue ver os frutos do trabalho dele. Onde ele relembra que ele tá ali, sim, pela responsabilidade, mas também porque isso traz esperança pras pessoas. Ele tá fazendo do mundo um lugar melhor e vendo esse resultado. Me lembrou muito quando o Peter tava em depressão nos quadrinhos e Deus aparece. Deus é the one above all, né? Aparece lá em pessoa, parece e mostra ao Peter todas as pessoas que ele já salvou na vida. Eu senti essa mesma vibe. Ele tava meio deprê e tal, na praia. Foi demais. Outro elemento muito importante pra esse desenvolvimento do personagem do Peter Parker no filme foi o fato dele parar de usar o inibidor e aceitar a mutação. Essa alteração genética, né, com ampliação da mutação, é uma analogia para a transição de puberdade para a idade adulta. Eu vou explicar melhor sobre essa analogia no vídeo de análise completa do filme, que ainda vai sair aqui no canal. Então fica ligado, já se inscreve no canal, porque vai ter um vídeo completaço da análise do filme inteiro com spoiler. Mas o que eu queria falar agora sobre isso aqui com vocês, cara, é que o Peter aceitar as mudanças pelas quais o corpo dele estava passando foi um elemento fundamental para a mensagem do filme. Pra trama da crise de identidade pela qual o Peter Parker estava passando, que é sobre aceitar quem ele é, sobre saber crescer com maturidade, de conseguir lidar com quem você é. Só que na prática, galera, isso significa que agora o Homem-Aranha do Sam tem uma mutação amplificada, muito mais forte, super hiper sentido. Ele usa teias orgânicas agora, ele fica com olho preto, né, e aos pouquinhos está se transformando em aranha. E eu até achei que essa trama seria totalmente desenvolvida nesse filme, porque é um filme com o Justiceiro, né, mostrando casula, transformação. E esse é literalmente o arco do episódio do Justiceiro na animação clássica do Homem-Aranha dos anos 90. Que é um baita episódio, inclusive, vocês já viram, né? Mas ficou aí como um gancho pro próximo filme do Homem-Aranha. E eu acho que faz sentido, considerando que o Kevin Feige já disse que os X-Men, né, os mutantes, não são só um filme, são uma saga, são uma fase. Então, nesse momento, o Sam tá fazendo uma transição da saga do multiverso pra saga dos X-Men. E a Jean Grey foi o primeiro capítulo dessa saga dos X-Men.
esse é um filme com temas relacionados a mutantes. Inclusive a cena final da Jean Grey no filme, cara, é ela indo embora de ônibus lá, passando por umas árvores com aquele clima de outono, né? E a impressão que eu tive foi que ela tava indo pra Silent Center, que é onde fica a Mansão Xavier. E talvez a gente veja esse reencontro entre o Peter e a Jean Grey no próximo filme. E aí já entra outro tema, a Jean vai apresentar ele aos X-Men, né? A Mansão Xavier. O filme vai abordar a mutação, a mudança de aparência. Até porque a primeira vez que essa forma de aranha humana apareceu nas HQs foi em The Amazing Spider-Man número 437, que é uma HQ de duo, ali com Synchro, que é um mutante. É um X-Men da geração X, né? É uma história com aparições e citações de vários mutantes. Tema é mutação. Eu acho que de repente no próximo filme dá pra extrapolar essas questões de aceitação social, questões de autoimagem, aparência, ser diferente, sabe? Esses dilemas de identidade que os jovens passam na vida e que é um dos principais temas de preconceito contra mutantes. Então dá pra fazer isso, tipo, mostrando os Morlocks vivendo nos esgotos de Nova York. De repente até conectar com o Lagarto também, que se esconde nos esgotos de Nova York. Dá pra fazer muita conexão entre o universo de vilões do Homem-Aranha e essa nova fase dos mutantes no CM. Inclusive nessa HQ que o Peter vira um monstro-aranha, boa parte da luta acontece lá embaixo no esgoto, nos sewers. Olha aí, já dei meu pitch aqui pro próximo filme do Homem-Aranha. Alô, Marvel, se estiverem assistindo aqui, ó, tema pra um filmão do Homem-Aranha com os mutantes. Me liga aí, galera, na boa. Vou botar os roteiristas do Enet pra escrever o Homem-Aranha 5. Inclusive a cena final do filme, a gente acertou mesmo. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso, já tinha cantado a bola da cena do Ned. E tem gente que diz que, ai, Ned inventa, me fiz. Tá maluca? Que a gente acerta tudo. Rapaz, que é isso? E entrando nesse assunto de ter acertado o final do Ned, aquela cena dele lembrando do Peter só por causa do aperto de mão. Ó, eu acho que pra essa cena acontecer, ela precisa ter um motivo que seja explorado nos próximos filmes. O Ned precisa ter quebrado o feitiço por ele ter poderes mágicos, por ele ter uma predisposição à magia, que é uma coisa que foi apresentada em No Way Home. Eu não sei se vocês lembram, mas foi o Ned quem fez o portal lá. Ele localizou o Peter do Tobey Maguire quase que inconscientemente. E aí ele abriu aquele portal, né? Lembrando que o próprio Doutor Estranho teve dificuldade de fazer o portal no início do treinamento dele. Então, o Ned é um prodígio, concorda? Agora, se o motivo não foi esse, se o motivo for só a amizade é linda, best friends forever, o aperto de mão especial foi maior que o feitiço, aí, cara, isso é uma bosta, né? Porque o filme já tinha mexido com essa questão na cena do terraço. O Peter achou que um beijo apaixonado ia lembrar a princesa dele de tudo que eles viveram juntos, né? E quebrar o feitiço. Mas a Jean Grey dá um reality check no Homem-Aranha. Tá achando que tá num conto de fadas, né? E ali você sente o peso do filme. É uma das melhores cenas do filme, por quê? Porque dá uma gravidade emocional para situações. Não é um mundo bobo, ingênuo do Peter Parker adolescente que acha que o amorzinho dele pela MJ vai quebrar um feitiço que alterou a realidade. As escolhas têm consequências, né? As cagadas do último filme tiveram consequências. Isso foi legal, deu peso. E essa dificuldade, esse confronto cru com a verdade, é o que faz esse filme funcionar tão bem. É o que faz esse filme ser tão maduro, que tá precisando de um filme desse, né? E essa cena final dá uma quebrada nisso. É uma cena que mostra acontecendo uma coisa que o próprio filme já tinha dito que não poderia acontecer. Então assim, cara, espero realmente que tenha algum motivo mágico por trás. Espero que isso sirva pro desenvolvimento do Ned. Até porque nas HQs ele é amigo do Peter, mas ele também é um vilãozaço, casca-grossa do Duende Macabro. Ele sofreu lavagem cerebral pra virar o Duende Macabro. Eu acho que é uma forma aí de manter a amizade dos dois e ao mesmo tempo trazer esse vilão pro cinema nos próximos filmes. A galera tá contando com isso. Mas e vocês? O que vocês acharam desse final? Curtiram? Pegou alguma ideia agora aqui do que eu falei? Bateu com o que vocês sentiram? Bateu também com o que eu senti? Tô lendo os comentários. Deixei o link da Play Squad aqui embaixo. Bora fazer o teu canal de cortes aqui dentro. É impressionante como todo mundo tá errando o que a cena pós-crédito de Homem-Aranha Brand New Day tá dizendo. Tô falando que é o Tobey Maguire, é o Miles Morales. Galera, tá tudo errado. Eu vou explicar nesse vídeo por que tá errado, ok? E eu também vou explicar o verdadeiro significado do pós-crédito. E acreditem em mim, de verdade, é bombástico. É praticamente um spoiler do que o Homem-Aranha vai fazer em Vingadores Doomsday e Vingadores de Guerra Secreta. Você duvida? Vem comigo, eu tenho as provas agora. Vamos lá. Enes Peter aqui, começando com o que acontece na cena. A gente tá vendo lá o Spider Tracker, o rastreador aranha, que mostra onde o Homem-Aranha tá, mas aos pouquinhos a escala vai aumentando. Parece que o Homem-Aranha tá subindo pra fora do planeta. Ele continua voando pra fora do planeta, passa pela Lua, ele vai pro espaço, e no meio do nada no espaço rola um glitch. Bem estilo aqueles glitch que tem na animação do Spider-Verse. Muita gente ficou com a impressão de que tem algo multiversal por trás. Tem muitas teorias sobre o que essa cena pós-crédito significa. Tem gente que tá achando que ela é sobre o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Tem gente que acha que é sobre o Miles Morales. E eu já adianto pra vocês que não é sobre nenhum dos dois. E é engraçado porque essa história de todo mundo olhar pra mesma cena e maioria errar a leitura acontece o tempo todo em outro lugar também, no mercado. Todo dia tem produtos explodindo em vendas, a galera só percebe depois que já saturou, né? Quando não dá mais dinheiro. É exatamente pra isso que serve o radar viral. Ele te mostra os produtos mais vendidos do dia no TikTok Shop e os que estão em ascensão, justamente pra você promover o que tem demanda de verdade, antes da manada chegar, entende? Ou seja, vai chegar direto no que já tá colocando dinheiro no bolso da galera. E ainda te mostra os vídeos que estão mais vendendo naquele momento, justamente pra você usar de referência e montar o teu próprio vídeo. É um mapa do que tá funcionando agora em tempo real, sem chute, ok? E aí, enquanto a maioria tá errando a leitura, né? Você tá com a prova na mão, você vai direto no que vai colocar dinheiro de comissão no teu bolso, vai fazer o TikTok Shop realmente vender pra você. Link tá aqui embaixo. Entra no radar viral hoje. Bom, primeiro sobre o Tobey Maguire, ok, galera? Já tem um vazamento confiável rolando faz um tempo, que já trouxe pra vocês aqui, que diz que o filme Vingadores Doomsday vai abrir com os X-Men destruindo o universo do Tobey Maguire, falando que vai ter uma luta entre o Wolverine e o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Pô, vai ser fantástico acontecer isso, né? Bom, pra quem ainda não entendeu o que são as incursões, o que rola é o seguinte, quando dois universos perdem a sua âncora, eles entram em rota de colisão. Se as duas terras colidirem, os dois universos são destruídos, os dois, né? Os dois espaço-tempo são apagados. Só que existe uma forma de você impedir a destruição do seu universo. É só você ir até a outra terra e destruir ela antes de colidir com a tua terra. As incursões não são instantâneas, então você consegue pegar uma nave
nave e viajar entre uma terra e outra durante uma incursão. Heróis que voam conseguem voar de uma terra pra outra. Então o que esse vazamento diz é que os X-Men voam pro universo do Tobey Maguire durante uma incursão e explodem o planeta dele. Aí o filme deve abrir ou com o Tobey Maguire morrendo, ou com o universo dele morrendo. Agora é o seguinte, olha pra cena pós-crédito de Homem-Aranha Um Novo Dia. Não tem nada ali na movimentação do Aranha que faça sentido com o papel do Aranha e do Tobey em Doomsday. Nada. Bom, sobre o Miles Morales, eu acho que não tem nenhum sentido, porque, cara, o Homem-Aranha do Tom Holland tem uma nova trilogia pra terminar. E ele já falou que em algum momento vai passar o bastão, mas que isso vai rolar bem mais pra frente. Não vai ter Miles agora. There's a whole plan that we have been working on for, I would say, since we finished Spider-Man No Way Home. But I have a really clear vision to the passing on of the baton, and I think it's really exciting. Outro ponto é que o próprio Kevin Feige já tinha falado que eles só vão poder usar o Miles Morales quando a Sony finalizar o Aranha-Verso. Então, esquece o Miles por agora. Aliás, esquece essa ideia de que a cena pós-crédito estivesse referindo a algum outro Homem-Aranha sem ser o do Tom Holland. E eu vou explicar o porquê. Primeiro ponto é que o Spider Tracker foi criado pelo Ned. Inclusive foi interessante trazer esse lance de gênio nerd do Ned, mesmo que seja numa escala, tipo, mais básica, né? É como criar um app. Esse app, ele serve tipo um Waze, né? Sabe aquele aplicativo de trânsito que a galera confirma onde é que tem buraco na estrada, onde tem blitz da polícia rodoviária, entende? Então, as pessoas podem confirmar a identificação do Homem-Aranha, só que é o Homem-Aranha do Tom Holland, entende? É um app feito pelo Ned no universo 616, no universo do UCM. Óbvio que o pós-crédito é simbólico, mas fica claro também pelo simbolismo que tá se referindo ao Homem-Aranha do filme, né? O Homem-Aranha do UCM. E logo depois aparece o texto. O Homem-Aranha irá retornar. Só que não é falado em qual filme. Eles não falaram porque o Tom Holland não faz parte do elenco principal do Doomsday. Ele vai ser uma surpresa. E eu aposto todas as minhas fichas de que ele vai estar no final do filme. Eu tenho uma interpretação sobre essa cena pós-crédito que é a seguinte, vamos lá. Eu acho que todo mundo sabe que Vingadores Doomsday e Vingadores de Guerra Secretas são dois filmes conectados, ok? Da mesma forma que foi Guerra Infinita e Ultimato, beleza. O arco de Vingadores Doomsday vai ser sobre o fim do multiverso com as incursões, e enquanto o Vingadores de Guerra Secretas vai ser sobre o Dr. Destino Todo-Poderoso recriando o mundo, mas dessa vez só vai existir um único mundo no multiverso inteiro. Um mundo medieval da Marvel, onde o Destino é o deus imperador de tudo, ok? Reescrever a história, escrever o espaço-tempo. A gente vai chegar no Homem-Aranha, tua mente vai explodir, aguenta aí. Por enquanto foca nos quadrinhos e pensa, se o Dr. Destino pega o poder dos Beyonders e recria tudo do zero, então ninguém se lembra de como o mundo era antes, com exceção do Doutor Estranho e do Homem Molecular que estavam lá com ele, ok? Só que nessa história, galera, teve um grupo de heróis que sobreviveu, que não teve a mente apagada. A destruição da última incursão, o choque dos dois últimos universos que sobraram, teve sobrevivente, por quê? Porque o Quarteto Fantástico construiu uma balsa que pode navegar pelo nada, pelo vazio, fora do espaço-tempo. E um pequeno grupo de heróis conseguiu salvar nessa balsa aí, navegando pela incursão. Esse grupo sobreviveu e saltaram nessa incursão direto pro que tomou o lugar dela. Um novo universo, uma nova terra, um mundo de batalha do Dr. Destino. Eles fizeram um pouso forçado e atracaram lá. Então eles chegaram lá, naquele universo que era dominado pelo Dr. Destino, onde a mente de todo mundo tava apagada na história, ok? E eles sabiam a verdade. E o Homem-Aranha tava nesse grupo. O Homem-Aranha tava lá. Ele é um dos heróis que sobrevive junto com o Quarteto, junto com o Senhor das Estrelas, junto com o Ciclope, e atraca no mundo de batalha. Ele chega lá no mundo de batalha. Todos os outros habitantes do mundo do Dr. Destino viveram eras, gerações naquele mundo. Pra eles, tudo que sempre existiu foi aquele mundo, aquela religião, aquele deus. Nenhum deles sabe da outra existência. A história deles tá lá, naquele mundo de batalha, porque o Dr. Destino escreveu a história, ok? Então, não é nem pessoas que tiveram a mente apagada, são pessoas que realmente foram criadas ali. Pros heróis da balsa do Quarteto Fantástico, não. Eles sabem quem é o Dr. Destino. Eles sabem tudo que existiu antes. Agora, repare se o Rastreador Aranha não bate com esse exato movimento. O Homem-Aranha sai da Terra na balsa, vai pro espaço com esse grupo de heróis sobreviventes. A incursão acontece, tudo morre, o multiverso acaba. Daí, né, tem um shift na realidade, né? Por isso que dá um glitch. E eles saem do universo no mundo de batalha do Dr. Destino. Tá aí, cara. Essa cena pós-crédito basicamente entregou o final de Vingadores Doomsday. Entregou que o Homem-Aranha vai ter essa pequena participação no final do filme, pra ser muito mais importante lá em Guerras Secretas, percebe? Ó, pra quem manja de quadrinhos e entendeu esse trajeto, pô, cara, é uma baita cena pós-crédito codificada pra gente. E eu ainda tô tendo que ler um monte de gente falando, é a cena pós-crédito do Homem-Aranha é inútil, né? Não funciona pra nada. É inútil só pros leigos. Quem tá inscrito aqui na net sabe que essa foi uma cena pós-crédito casca grossa demais. Ah, Peter, mas eu não tô inscrito na net, então se inscreve, cara. Maceta esse botão do like, ativa o sininho pra você não perder a análise completa e com spoilers de Homem-Aranha Um Novo Dia. Não esquece de deixar o link do Radar Viral aqui embaixo pra você começar a fazer dinheiro com o TikTok Shop. Hoje, cara, vai na certa, vai no produto certo. Se liga nos vídeos que já estão vendendo, faz reacts desses vídeos. Só joga lá. Pode ter 0 view? Pode ter 0 view. Mas uma hora você vai ter view. E nessa hora que você vai ter view, sua chance de vender é muito maior do que os outros que estão fazendo produtos que não estão funcionando. Link tá aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, cara, porque tô trazendo muito vídeo bacana pra vocês, baseado em quadrinhos, cara. Aqui realmente a gente gosta disso, cara. A gente lê quadrinhos de verdade. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui. Uhul!